E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, lança amanhã em São Paulo a pré-candidatura à presidência da República. Às vésperas do evento, teve até mudança no slogan de governo diferente, estado eficiente para aqui o trem prospera. A impressão, né, típica de Minas, né, essa expressão típica de Minas foi escolhida para reforçar a identidade cultural e também associar a mensagem à responsabilidade e prosperidade e resultados. Quem está na capital paulista para acompanhar o lançamento é o repórter Édio Ferreira Júnior. Ô Édio, como é que tá o trem por aí em Boa noite para você. Boa noite, André, boa noite, Lara, boa noite a você que nos acompanha aqui no OTN pelo YouTube. O trem está tentando ser engatilhado aqui pelo governador Romeu Zema. Amanhã tem esse lançamento da pré-candidatura dele à presidência da República, em que Zema vai se colocar aí como um candidato outsider. Apesar da experiência política dele de quase 2 mandatos cumpridos, né, 1 mandato e meio já dentro do governo de Minas, Zema vai ser apresentado como um empresário que traz aí um frescor e que traz aí uma novidade, possa trazer uma novidade, principalmente nessa candidatura à direita. Diante da ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso domiciliarmente, responde aí a um processo e vai ser julgado agora, como você já contou agora há pouco, no início de setembro. Zema traz essa possibilidade de uma candidatura de direita diferente. Apesar de esse lançamento ocorrer aqui em São Paulo, né, uma terra do Tarcísio de Freitas, governador Tarcísio de Freitas, que é um outro pré-candidato aí apontado pela direita como um possível pré-candidato a disputar esse nome na ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema vem aí agora lançar essa candidatura com um grande evento amanhã, pela manhã, durante todo o dia, na verdade, mas pela manhã ele se apresenta, tem um discurso previsto para as 11h30 da manhã, depois com uma coletiva de imprensa em que outras pessoas também do Partido Novo, ele é um candidato e é um político do Partido Novo, e que outras pessoas também do partido vão se apresentar aqui, vão se falar com o eleitorado e trazer Zema como esse novo candidato para trazer uma diferença aí. Então Zema tem esse desafio, primeiro, que é o de se tornar conhecido nacionalmente, já que a representação dele e a conhecimento dele está muito restrito a Minas Gerais ainda, apesar de algumas declarações que ele tem dado à imprensa nacionalmente, mas ainda assim, dentro para o eleitorado, as pessoas ainda desconhecem. 60% dos eleitores brasileiros ainda não conhecem Romeu Zema. Então ele tem esse desafio de se mostrar aí como um político conhecido nacionalmente, e tem também o desafio de se destacar dentro desses candidatos, aí, desses pré-candidatos da direita à presidência da República e ser coroado aí, dentro do que se acredita, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, ele, segundo algumas declarações que ele já vinha dado, ele conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro sinalizou que seria importante aí ter outros candidatos, ter vários candidatos no primeiro turno da direita, para que depois, no segundo turno, eles caminhassem juntos. Então, essa é a aposta dele. No lançamento dessa candidatura amanhã, Zema vai ser apresentado, como eu já disse, como esse homem fora da política, apesar de já estar aí há 6 anos governando Minas Gerais, como um empresário interessado em trazer uma novidade aí. O discurso vai ser forte, batendo no governo Lula, como ele já vem sinalizando nos últimos meses aí, um tom mais duro, e se apresentando para esse eleitorado. Então, amanhã também outras figuras do Partido Novo vão estar aqui, como o ex-deputado, o deputado cassado Deltan Dallagnol, do Paraná, que deve se candidatar também pelo Estado. Sebastião Coelho, que é um advogado que vem aparecendo aí como um dos defensores dos réus do inquérito do golpe. Sebastião cresceu aí com também um discurso contra a esquerda e contra o Supremo Tribunal Federal, vai se lançar candidato ao Senado pelo Distrito Federal, e Jeffrey Chicchini, que é um outro advogado que também tem crescido entre esse eleitorado de direita e conservador, por ser, ele defende o Felipe, que foi um assessor do Jair Bolsonaro e que é apontado aí como responsável por ter produzido a minuta do golpe.
O Chiquini vem trazendo aí um discurso de combate ao STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. Então isso tem crescido, ele cresceu nas redes sociais bastante nos últimos meses, depois que começou a aparecer, e nas defesas que ele foi fazendo no STF. Ele se posicionou de uma forma, foi repreendido várias vezes pelo ministro Alexandre de Moraes, isso colocou ele numa forma combatente, então ele também deve se candidatar a deputado federal por Santa Catarina, então traz aí um nicho de parlamentares para reforçar e de candidatos para reforçar. O Novo quer crescer a bancada, tanto nacionalmente como em Minas Gerais, e aposta nisso na candidatura do governador Romeu Zema. Então amanhã a gente vai acompanhar aqui todo esse evento que começa às 10 da manhã e vai até às 6 da tarde, trazendo o Zema aí como esse pré-candidato, como esse nome a disputar aí, enfrentar a possível candidatura do presidente Lula em 2026 e a ser o nome da direita capaz aí de se posicionar e de fazer crescer essa aliança aí dentro do que ele disse de vários partidos. Então, Zema aposta na possibilidade do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se candidatar à reeleição e aí crescer. Ele tem um chão muito grande pela frente aí, um trem muito grande, um trilho muito grande a se percorrer, mas aposta nisso e vem como uma aposta também do Partido Novo para se consolidar aí dentro desse cenário da direita. Então é isso que a gente vai acompanhar. Amanhã quem tiver pode nos acompanhar aí pelo tempo.com.br, a gente traz as informações durante o dia e de como será esse evento. André? É isso aí, Ed. Obrigado pelas informações. Sou o Ed Ferreira Júnior, falando ao vivo de São Paulo, onde amanhã o governador de Minas, Romeu Zema, lança a candidatura à presidência da República. Romeu Zema, que durante essa semana passou por uns procedimentos estéticos para dar um trato na beleza, aí, no visual, para ficar preparado para o ano que vem se candidatar, né, para sair candidato aí à presidência da República, mineiro, né, tradição aqui de Minas Gerais, quem senta lá na poltrona de governador daqui do estado de Minas Gerais, na maioria das vezes acaba se candidatando à presidência da República e muitas vezes ganha. E de São Paulo a gente volta para Brasília com a Lara Alves. Lara, como é que tá o nome de Romeu Zema, como é que está sendo visto por aí na capital federal, hein? Então, André, na verdade o nome do Zema é só mais um nome nesse bololô da direita, nesse ano que antecede o início da disputa eleitoral. E por que eu digo isso? Zema é tratado ali como uma possibilidade, como tantas outras que estão sendo colocadas à mesa, e ainda assim não é uma possibilidade que encabeça o topo da direita ali para 2026. Então, se a gente fosse montar isso em uma escala, nós teríamos ali no topo, disparado, Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, que detém o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, é bastante ligado a Bolsonaro. Vocês vão se lembrar, Tarcísio foi ministro do governo Bolsonaro, foi eleito para o governo de São Paulo com o apoio de Jair Bolsonaro, ainda que ele não seja paulista, né? É importante lembrar isso. Ele é carioca, mas foi escolhido para São Paulo ali com bastante apoio de Bolsonaro e de seu núcleo duro. E logo abaixo de Tarcísio, talvez até ali no mesmo patamar, a gente tem a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Eles angariam o apoio de núcleos diferentes do PL. Então, esse núcleo mais duro, mais radical, mais ligado também à bancada evangélica, nutre um carinho, um apoio muito grande pela ex-primeira-dama Michele. Enquanto, de outro lado, a gente tem uma outra ala do PL, já ali encabeçada, por exemplo, por Valdemar Costa Neto, que admite, inclusive, para alguns aliados, que é defensor da candidatura de Tarcísio de Freitas. Mas é importante dizer que isso não é discutido abertamente na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele ainda não considera a possibilidade de qualquer outro nome competir nas eleições de 2026 que não seja o dele. Inclusive, filhos, por exemplo, como Eduardo, já foram descartados, o próprio Flávio é uma figura descartada neste momento. Então, pela família Bolsonaro, hoje o principal nome é o da ex-primeira-dama Michele. Bom, logo depois desses dois nomes, a gente tem ali um bolo de governadores interessados em concorrer à presidência. Além de Romeu Zema, que lança a pré-candidatura amanhã em São Paulo, a gente tem, por exemplo, o Ronaldo Caiado, que já lançou há alguns meses a pré-candidatura, e ali puxando justamente
pela pauta da segurança, que é a principal pauta do Caiado, apoiado ali, inclusive, é importante dizer, por um partido muito forte, o União Brasil, junto ali na federação com o PP. Então ele tem o apoio ali de duas das maiores bancadas partidárias aqui de Brasília, né? A União e o PP, de Antônio Rueda e de Ciro Nogueira, também muito aliado de Bolsonaro. Vocês vão se lembrar, o Ciro Nogueira também foi ministro do Bolsonaro e eles estão ali juntos nessa candidatura de Caiado. Além disso, a gente também tem um nome mais puxado para o centro, ali já um centro que não fica tanto para a direita, que é o PSD com o Ratinho Júnior, governador do Paraná. Então a gente tem esses nomes, tem também alguns outros nomes que começam a surgir nesse momento, mas é importante a gente dizer que, na verdade, são nomes que estão sendo testados. A direita tem usado esse momento para testar e saber como esses governadores vão conseguir ser vistos pelo eleitorado fora de seus estados. Então, Ronaldo Caiado já começou essa campanha ali de nacionalização de seu nome e é um movimento que é esperado também do governador Romeu Zema. Vocês devem perceber que ele já tem se distanciado um pouco mais das questões do governo de Minas e deixado nas mãos do vice-governador Matheus Simões, que é o candidato natural à sucessão dele no governo de Minas. André? É isso aí, Lara. E olha, para nos ajudar numa análise aqui da candidatura de Romeu Zema à presidência e também sobre os cenários para o ano que vem, nós convidamos o professor e cientista político Lucas Zandona. Muito boa noite, professor, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu quero começar te pedindo uma análise sobre a candidatura do governador mineiro ao Palácio do Planalto, que Romeu Zema já vinha se colocando como candidato para o ano que vem. Uma cadeira aqui de governador de Minas que já mandou muito presidente para lá, para Brasília, né? E que sempre é vista de uma forma bastante cuidadosa, de um modo geral, no cenário político nacional, né, professor? Boa noite. Com vocês novamente. Na verdade, nós precisamos perceber que estamos aí em aproximadamente 10 meses das convenções partidárias. Na verdade, o movimento do governador Zema, que será concretizado amanhã com a sua pré-candidatura, é muito mais um teste de percepção nacional do eleitorado, para ver como o eleitorado vai reagir à candidatura dele. Mas ele tem muita estrada para percorrer, porque pesquisas que foram divulgadas essa semana perceberam que até no estado de Minas Gerais, Zema não é a primeira preferência do eleitorado, né? Lula e Bolsonaro estavam na frente de Zema, inclusive no estado que Zema governou por 2 mandatos. Então, ele tem uma carreira muito grande aí para percorrer, uma trajetória muito grande, para que o seu nome seja nacionalmente reconhecido e nacionalmente viável, né? É bom a gente perceber que ele sai por um partido que é um partido pequeno em termos de projeção nacional, ele terá que buscar novas alianças e que possivelmente isso também pode ter mais do que uma possibilidade, ou seja, se ao curso desses 10 meses, antes das convenções partidárias, se perceber pelas pesquisas de intenção de voto que o governador Zema não é um nome viável para a cabeça de chapa de presidente, ele pode entrar numa composição de chapa como um vice, seria um vice que agrada muito pela sua experiência como empresário, né, pelo que tem feito no próprio estado de Minas Gerais, pela sua articulação junto com esse setor econômico e esse setor mais de centro-direita. E nós também temos uma outra possibilidade, que o próprio governador rejeita hoje, mas a gente sabe que em política nada é absoluto, que é uma candidatura que, no caso dele, seria uma candidatura muito fácil ao Senado Federal ano que vem. Agora, professor, a gente pode dizer que Minas Gerais, né, de um modo geral, sempre pariu, né, presidentes da República mineiros, sempre levou a presidência mineiros, né, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Itamar Franco também, né, a gente pode dizer. Agora, no caso de Romeu Zema, o fato dele dar esse apoio todo ao ex-presidente Bolsonaro, Minas estaria levando à candidatura do Planalto um bolsonarista e não um mineiro para ocupar a cadeira da presidência?
Eu diria que é um bolsonarista moderado, né? Então ele está tentando, ele precisa da bênção do Bolsonaro, mas ele não pode se aproximar demais daquele bolsonarado raiz, tipo o pastor Silas Malafaia, esse bolsonarismo radical, porque isso espanta esse eleitor de centro que nos últimos 15 anos tem sido o eleitor que define a eleição, é esse eleitor de opção de centro que eu me identifico aí, aquele eleitor que coloca-se, que já votou na esquerda, já votou na direita e não teria problema nenhum em mudar de opinião em relação à última eleição, ao voto que ele concedeu na última eleição. Olha, muitíssimo obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. Ouvimos aqui, a gente entrevistou o professor, né? A gente teve aqui o professor e cientista político Lucas Zandona. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Muito obrigado, continuo à disposição. É isso.